Porto do Bacalhau, Lourdes e Cidade Nova. Rádio Esportes Debate. Rádio Esportes Debate, nós vamos discutir agora algumas situações envolvendo o futebol mineiro. A gente já falou do Atlético do Cruzeiro, mas eu queria aprofundar um pouco mais, meus nobres comentaristas, sobre essa questão, essa busca do Cruzeiro com relação a algumas posições. E você acha que o Cruzeiro está aí no mercado, vocês, né, atrás de apostas, ou o Cruzeiro está apostando, se bem que o Lucas Silva a gente não pode tratar como uma aposta, ele já é uma realidade. Eu acho que é mais negócio de ocasião, é o que cabe no orçamento, né? A gente tem falado muito dos sustos, né, que a turma do Ronaldo tem a cada gaveta que abre, né? A dívida realmente monstruosa, e eles estão tentando construir um castelo que seja sólido, né? Não que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos vai ser derrubado. E, para tanto, a conta tem que fechar. Então, por exemplo, o Lucas Silva é um negócio de ocasião. É um cara que vem para ganhar menos do que ele ganhava no Grêmio, mas um contrato um pouquinho mais longo que cabe no orçamento. Jogadores mais jovens, que ainda não têm um salário alto, né? Também fazem parte aí do projeto do Cruzeiro. Agora, é o que dá para fazer. Tanto que a gente falava muito aqui no começo do ano que as apostas, a maioria delas, né, que o Cruzeiro faz para essa temporada são jogadores que estavam em baixa na temporada passada, mas que tem um potencial para se recuperar. E aí você pode citar vários deles, né? Desde os laterais que estão jogando muito bem, passando inclusive pelo Ramiro, passando pelo Wesley, passando pelo Nicão, passando pelo Gilberto menos até, né? Mas pelo Vital. Então é o que dá para fazer. Eu acho que é o Cruzeiro tentando moldar a sua parte técnica de acordo com o que pode financeiramente. Ô, Alexandre, agora a chegada de jogadores, o Paulo que chegou agora como aposta, estava no Valladolid B, ela não acaba inibindo, por exemplo, chance de um garoto da base que poderia estar vindo bem? Ô, Romano, mas o que acontece é o seguinte, né? A gente não vê o dia a dia, né? O que a gente consegue observar é a entrega do jogador em campo, né? Uhum. E esses garotos não são utilizados. O único utilizado de lado de campo é o Stênio, que não é um garoto mais, já teve na Itália, né? Subiu, jogou uma parte daquela temporada, depois foi emprestado para a Itália, retornou para o Cruzeiro, tem experiência de seleção. Então, a gente não sabe como está sendo a evolução desses garotos, como está sendo a entrega deles nos treinamentos, né? Eu não vejo o Pepa com nenhuma restrição a utilizar. Pelo contrário. É isso. Ele fica muito atento, observa e tal. Só que tem uma coisa, né? Não é você recorrer à base só porque existe uma necessidade. É você estruturar a sua categoria de base. E aí você, dali, começar a colher os frutos. O Cruzeiro ainda está nesse processo de estruturar a base. Porque se o profissional estava do jeito que estava, você imagina a base. Tanto que o Daniel Júnior já falou isso algumas vezes, é um dos caras que meio que vingaram, né, da base pro profissional. E ele e vários colegas dele de Cruzeiro no Sub-20 pensaram em abandonar. Porque não tinha salário e não tinha estrutura nenhuma. Então eles estão retomando esse trabalho. Que é um trabalho que não é rápido, né? Não. É um trabalho a médio e longo prazo. E aí sim você ter condição de recorrer às categorias menores. E historicamente, o que acontece? Já são alguns anos, eu acho que até décadas, né? Em que a gente não consegue ter os nossos clubes revelando na quantidade e qualidade que eles revelavam, por exemplo, nos anos 60, 70, 80. A gente consegue pegar equipes de Atlético e de Cruzeiro que tinha ali 8, 9 jogadores formados nas categorias de base que eram verdadeiros esquadrões, né? É só pegar os anos 70, o Cruzeiro campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro de 74, 75, ou o Galo vice-campeão brasileiro de 77. Aquele Galo tinha 2 jogadores, só que não era da base, 3, né? O Ortiz, goleiro. O João Leite que jogou o Brasileirão. Então o Valdemir, lateral esquerdo, e o Ziza, ponta esquerda. O resto, todo mundo, era base. E era base do nível de Toninho Cerezo, Marcelo, Paulo Isidoro, Reinaldo, Marinho, do Betânia, que depois fez muito sucesso no Bangu, mas que era um baita jogador. Vantuí, zagueiro, jogador de seleção brasileira. João Leite, jogador de seleção. Então, quer dizer,
Não era uma coisa qualquer. No caso do Cruzeiro, Palinha, Eduardo, Roberto Batata, Joãozinho. Gente, pelo amor de Deus, isso tem um quarteto desse aí, se você pegar e colocar em qualquer time do futebol brasileiro, é favorito a ganhar tudo, entendeu? Então, a gente não consegue mais ter isso. Ter, por exemplo, tá? E aí a gente precisa entender por que acontece o que o futebol carioca tem, né? O Flamengo tá soltando outra geração aí. Claro que com uma base muito maior, por quê? Porque o Flamengo tem muita estrela, tem um time de qualidade, fica muito mais fácil do menino entrar. Mas você tem dúvida de que esses meninos do Flamengo estão aí? Já ele tá começando a vender. Flamengo, Fluminense. O Vasco é que andou queimando etapas isso, aí, né? Mas mesmo assim, a gente percebe que os jogadores têm... Parece que é um psicológico diferente, né? Agora, a qualidade que é o ponto principal. A gente não está conseguindo revelar jogadores na proporção, né, que a gente revelava há 3, 4 décadas atrás. E esse processo, ele precisa de uma reversão urgente, principalmente em Atlético e Cruzeiro, pela situação financeira que os clubes atravessam. Aliás, se a gente for falar de revelação dos dois, se você buscar qual foi a última grande revelação do futebol mineiro, foi o Richarlison em 2015. Já faz tempo, né? E aí você tem que entender todo esse processo, não como gasto na base, como investimento. E hoje, se você for procurar os principais clubes do país, né, que você pegar aí vários times que ganharam no ano passado, Palmeiras e Flamengo, eles têm um investimento forte nas categorias de base. Então, claro, tem grandes contratações, mas eles não deixam de fazer não só o investimento na base, como a transição, que é muito importante. Olha a venda do Giovani agora. Por exemplo. 50 milhões. Agora, isso também requer um investimento muito grande, até para que os empresários desses jogadores jovens, eles olhem, por exemplo, o clube, dos clubes aqui de Minas Gerais, assim, ó, é uma boa a gente colocar esse jogador lá, porque tem uma boa transição, porque tem uma boa estrutura. Então, tudo isso é investimento. Eu tenho informação, por exemplo, que Flamengo e Palmeiras disputam ali com propostas muito sedutoras, jogador de 8, 7, 9 anos de idade. Eles já estão fazendo proposta para esses meninos. Então, realmente, aí é um investimento que hoje, é um movimento que eu não vejo os times mineiros com apetite ou com saúde financeira para fazer. O pessoal tá falando, o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele tá numa trajetória, na hora que ele estourar para valer, ele aí vai ser a última revelação. Revelado pelo América, aí aquela passagem toda estrombólica pelo Cruzeiro, mas realmente nós temos revelado muito pouco. Você vê que tem que ficar pensando um ao outro. O Vitor Roque, não sei quem. Richarlison. Agora vamos ver o Arthur, né? O Danilo. E repara que, assim, os grandes jogadores, né? Eu considero, assim, o jogador que chega à seleção brasileira principal e consegue construir uma trajetória. Quem? Danilo, Richarlison. O Bernard teve uma trajetória, jogou até Copa do Mundo, mas o Bernard nós estamos falando de 2010, né? 2011 o Bernard jogava. E se você pegar mais para trás, só o Fred, né? Fred. Então, quer dizer, revelou. Sim, até revelou o Fred agora, né? Mas que saiu da base do Atlético e foi pro Sul, né? Mas eu acho que o cara tem que jogar no time principal, sabe? Eu acho que... Porque hoje é tanta rotatividade desses meninos na base, que eu acho que o clube revelador é o que jogou a primeira partida no time principal. Porque aí, se você for pegar hoje, tem menino aí que com 17, 18 anos de idade já passou por 4, 5 clubes. É isso que o Alê tá dizendo. Eles são disputados com 9, 10 anos. Então, eu acho que assim, revela o clube em que o jogador disputa a primeira partida numa equipe principal. Esse é o ponto. Então, o Vitor Roque fez a maior parte da base no América, mas a primeira partida no time principal foi do Cruzeiro. Né? Até porque no América ele era menino. Né? Então, o Richarlison no América, né? O Danilo no América, o Arthur agora, que parece como uma promessa no América, entendeu? Então, se a gente for pegar, né, a gente percebe que neste século o América revela jogadores de alto nível mais do que Atlético e Cruzeiro. E tem uma coisa também, né, que é cada vez mais frequente. Eu podia estar até brincando com o Juan, que trabalha no Flamengo, zagueiraço, né, de seleção, que vai chegar um momento que o jogador ele vai encerrar a carreira dele sem ter jogado. Então, por exemplo, Vinícius Júnior fez ali 17, 11 partidas no profissional, foi vendido para o Real Madrid por uma fortuna. Se ele para a carreira dele ali, ele já está financeiramente já está resolvido.
Então, cada vez mais, os grandes clubes da Europa vêm buscar os jogadores mais jovens. Estão vindo na fonte mais cedo. Exatamente.